Olá, gente! Sejam bem-vindos ao canal Looks em Crochê. Nesse tutorial, vocês aprenderão o passo a passo desta linda blusa, que veste o tamanho médio, podendo ser desenvolvida também para os tamanhos pequeno e grande, a partir de sugestões que serão passadas no decorrer do vídeo. As medidas obtidas após o término de todo o processo de construção estarão passando aí na tela. E logo em seguida, vocês verão a lista de materiais. Vamos dar início à primeira carreira da nossa blusa. Então, eu deixo a linha posicionada dessa forma na minha mão, insiro a agulha nessa laçadinha, faço um giro no sentido horário, dessa forma, laço a linha lá atrás e trago para frente, passando por dentro daquela laçadinha que se formou. Então, já tenho a minha primeira correntinha da nossa carreira. Vocês podem fazer essa laçadinha inicial da forma como acharem melhor. O importante é que fiquem com essa correntinha aqui no início. Vamos fazer uma quantidade de correntinhas que seja em múltiplos de 3. Ou seja, fiz essa laçadinha que não conta como número 1. Agora eu vou fazer a primeira correntinha. Então, correntinha número 1, número 2 e número 3. Essa primeira a gente não conta. Então, agora eu vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Agora mais 3. 1, 2, 3. A gente vai fazer dessa forma até atingir a medida necessária para o nosso busto. Para a gente encontrar a medida do nosso busto, vamos pegar uma fita métrica, passar por toda a circunferência do busto, seguindo pelas costas até chegar na parte da frente e fechar o círculo. Essa medida é referente à quantidade de correntinhas que vocês vão fazer, lembrando que são em múltiplos de 3, como eu acabei de mostrar. Fiz a minha carreira de correntinhas, que totalizou em 156 correntinhas, ficando com a medida de 89 centímetros. Vocês devem estar se perguntando por que tem esses marcadores de pontos nessa carreirinha. É o seguinte, eu utilizo esses marcadores de pontos para facilitar a contagem das correntinhas. Como são muitas correntinhas, a gente pode se perder no meio do caminho, na contagem, e ter que iniciar toda a contagem desde o início. Isso demanda trabalho e tempo. Então, eu conto 20 correntinhas, coloco um marcador. Conto mais 20 e marco. Conto mais 20 e vou marcando, e assim até chegar o final da carreirinha. Dessa forma, não há perigo de me perder na contagem. É uma dica que eu deixo para vocês, tá bom? Quem quiser utilizar essa dica, facilita bastante o trabalho da gente e otimiza nosso tempo. Finalizando a nossa carreirinha de correntinhas, vamos agora deslizar os dedos até o início da carreira, com cuidado para não torcê-la no meio do caminho. Chegando no início da carreirinha, vou segurar dessa forma e girar no sentido horário. Da mesma forma que eu terminei a carreirinha aqui, desse lado onde estou apontando, vou inserir a agulha na primeira corrente que fizemos, aquela que não contamos como número 1, e fazer um ponto baixíssimo. Faremos 2 correntes, 1, 2. Em seguida, vamos fazer um ponto alto na corrente seguinte. Laçamos a linha. Cuidado para não se confundirem nessas correntinhas da base, achando que essa aqui que está mais ampliada é onde faremos o ponto. Não é. Essa correntinha aqui é onde fizemos o ponto baixíssimo e subimos 2 correntes iniciais. Então, o ponto alto será nessa próxima corrente, onde a gente vai inserir a agulha deixando uma laçadinha aqui para baixo. E vamos fazer da seguinte forma, para quem ainda não sabe como é feito o ponto alto, puxamos a laçada para frente, temos 3 alcinhas na agulha.
Mais uma vez, pegamos a linha lá atrás, passamos por duas, ficamos com duas. Mais uma vez, pegamos a linha e passamos por dentro das duas últimas. Agora temos o ponto alto completo. Vamos fazer mais um ponto alto na corrente seguinte. Então, inserimos a agulha, deixando uma alcinha para baixo. Fazemos da mesma forma como o primeiro. Passamos por duas laçadas, ficamos com duas. Mais uma vez, passamos por dentro das duas últimas, fizemos o segundo ponto alto. Então, agora mais um ponto alto, e agora vocês já sabem como fazer. Então, sigam aí até chegar nesse finalzinho. Chegamos ao fim dessa carreirinha, já fiz um ponto alto sobre essa última correntinha aqui da base. E agora eu vou unir essa ponta com esse outro lado aqui, que foi o início da carreira. Então, tenho a primeira, a segunda correntinha, insiro a agulha na segunda, deixando duas laçadinhas para cima, e faço um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer 3 correntes, 1, 2, 3, e virar a nossa peça nesse sentido. Laçamos a linha, pulamos esse ponto da base, não confundam com esse aqui é de onde saíram as correntinhas. Então, pulamos o ponto seguinte, vamos para o próximo e fazemos um ponto alto. Em seguida, uma corrente, pulamos o ponto seguinte, vamos para o outro e fazemos outro ponto alto. Uma corrente, pulamos o ponto seguinte, vamos para o outro e fazemos um ponto alto. Essa carreirinha será só com essa repetição desses quadradinhos. Sigam assim até o final. Chegamos no fim dessa carreira de quadradinhos. Fiz uma correntinha aqui de intervalo e vou inserir a agulha nessa correntinha aqui, deixando a corrente de espaço entre esses dois pontos. Então, insiro nessa corrente e faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer 2 correntes e viramos a nossa peça. Depois que viramos, laçamos a linha e faremos um ponto alto nessa correntinha central que fica dentro desse espaço. Inserimos a agulha de modo que uma laçadinha fique para baixo e 2 para cima. E fazemos um ponto alto. Agora, vamos fazer um ponto alto sobre o ponto da base. Um ponto alto na correntinha que fica no espacinho, da mesma forma que fizemos aqui nesse espaço anterior. Um ponto alto sobre o ponto alto da base. Essa é a repetição, até o finalzinho da carreira. Finalizando a 4ª carreirinha da nossa blusa, que é de pontos altos. Então, já fiz o último ponto nessa correntinha que fica na imediação desse espacinho. Agora, vou para a 2ª correntinha, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora 3 correntes, 1, 2, 3, e virar a nossa peça. Em seguida, vamos fazer um ponto alto nesse espacinho que corresponde a esse ponto da base. Então, esse espacinho aqui mais à esquerda, gente. Formamos um Vzinho. Não parece, mas é um Vzinho. Agora, vamos pular um ponto, o segundo, vamos para o terceiro e fazemos outro Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha de espaço e outro ponto alto sobre o mesmo ponto. Temos o segundo Vzinho. Pulamos um ponto, o segundo ponto, no terceiro vamos formar outro Vzinho. E nossa carreirinha será toda formada por esses Vzinhos. Uma correntinha de intervalo e fechamos o Vzinho dentro do mesmo ponto da base. Sigam assim, até o finalzinho. Terminando a carreira dos Vzinhos, então, tenho 2 pontos aqui na base e vou inserir a agulha nessa correntinha, de forma que fique com uma correntinha aqui no meio do Vzinho, que foi do início da carreira.
Então, fazemos um ponto baixíssimo. O próximo passo será virar nossa peça, inserir a agulha dentro desse Vzinho, primeiro Vzinho depois que viramos, e fazemos um ponto baixíssimo. Em seguida, vamos fazer um ponto bolha dentro desse Vzinho, bem como nos outros que temos pela frente. Então, fazemos 2 correntes. Laçamos a linha, inserimos a agulha dentro do Vzinho e vamos fazer um ponto alto incompleto. Puxamos a linha, laçamos, passamos por 2 alcinhas. Temos um ponto alto incompleto. Vamos fazer mais um outro ponto incompleto, um ponto alto incompleto. Temos 2 pontos altos incompletos aqui na base e as correntinhas laterais. 3 laçadinhas na agulha, então vamos agora laçar a linha e passar por dentro dessas 3 laçadas que temos na agulha. Agora, fazemos 2 correntes, laçamos a linha e vamos para dentro do próximo V. Fazer 3 pontos altos incompletos de início. Então, primeiro ponto alto incompleto, vamos fazer o segundo. E o terceiro ponto alto incompleto. Temos 3 pontos altos incompletos na base, 4 laçadas na agulha e vamos fechar agora todas juntas. 2 correntes, laçamos a linha, vamos para o próximo V e fazer de novo pontos altos incompletos, no total de 3. Então, primeiro, vamos fazer o segundo e o terceiro. Temos 3 pontos altos incompletos aqui na base, 4 laçadinhas na agulha e vamos fechar todas juntas. Essa será a repetição dessa carreirinha. Fim da carreira dos pontos bolha, já fiz 2 correntes e vou inserir a agulha nessa terceira correntinha contando de baixo para cima. Tenho aqui a primeira, segunda, terceira, que fica quase por cima do primeiro pontinho bolha do início da carreira e faço um ponto baixíssimo. Fazemos uma corrente e viramos a nossa peça. Depois que viramos, vamos inserir a agulha nessa correntinha que fica nesse espaço, sendo com uma laçadinha aqui para baixo e 2 para cima. E fazemos um ponto baixo. Nesse pontinho que fica quase por cima do ponto bolha, um pouquinho mais à direita, fazemos um ponto baixo. Nesse pontinho que fica também quase por cima do ponto bolha, sendo mais à esquerda, fazemos outro ponto baixo. Vamos agora para a correntinha que fica no espacinho, inserimos a agulha, deixando uma alcinha para baixo e fazemos o ponto baixo. Chegamos no ponto bolha, temos os 2 pontinhos, um mais à direita e um mais à esquerda. Vamos para esse mais à direita, sempre deixando 2 laçadinhas para cima. Ponto baixo. Agora, o pontinho mais à esquerda, ponto baixo. Na correntinha central, novamente, vamos fazer outro ponto baixo. Essa será a repetição, até o finalzinho da carreira. Fim da carreira dos pontos baixos, fiz um ponto baixo sobre esse ponto que fica mais à direita do ponto bolha e normalmente faria um ponto baixo sobre esse que fica à esquerda do ponto bolha. Mas nesse caso não vamos fazer, como é final de carreira, a gente vai fazer um ponto baixo sobre esse aqui, que fica na imediação do espacinho. Então, a gente insere a agulha e fazemos um ponto baixíssimo. Agora, a gente faz 2 correntes, viramos a nossa peça e vamos fazer um ponto alto nesse pontinho que fica aqui nessa parte esquerda do ponto bolha. Então, inserimos a agulha nesse ponto e vamos fazer um ponto alto. E agora é ponto alto sobre cada ponto da base. Sigam dessa forma até o final da carreirinha. Um ponto alto sobre cada pontinho da base. Terminando a carreira dos pontos altos, então já fiz esse penúltimo ponto sobre esse ponto que fica à direita do ponto bolha e esse último que fica sobre o ponto que fica à esquerda do ponto bolha. Na dúvida, é só vocês darem uma puxadinha para confirmar
essa questão. E em seguida, a gente vai fazer um ponto baixíssimo nesse ponto que eu estou mostrando. E finalizamos a nossa carreira. Agora eu vou seguir fazendo as carreirinhas na mesma sequência que a gente vem fazendo, até chegar na altura do busto antes da linha da axila, que é essa curvinha que temos entre o braço e o nosso corpo quando estamos com o braço aberto, dessa forma como vocês estão vendo na imagem. Para o tamanho pequeno, sugiro que vocês deixem uma média de 7 centímetros para chegar nessa linha. Para o tamanho médio, que é o meu caso, estou deixando 8 centímetros em média. E para o tamanho grande, 9 centímetros. Mas, para que essas medidas sejam verificadas, é preciso que antes vocês determinem qual altura terão no corpo da blusa. Ou seja, se a barrinha do corpo da blusa será na altura do quadril, na altura da cintura ou entre a cintura e o quadril. Depois que vocês determinarem qual será a altura do corpo da blusa, aí sim podem fazer a medição da axila. Então, gente, subi a quantidade de carreirinhas necessária para o meu gosto. Acredito que vocês tenham subido a quantidade também necessária para o gosto de vocês. E agora a gente vai aprender a fazer as divisões da parte da frente e da parte das costas. O importante é que vocês finalizem a subida do corpo da blusa nessa carreirinha de Vzinhos. Eu já fiz essa subida do busto porque precisei testar para ver se ia ficar legal para a gente montar nossa blusa. E vocês vão ver o passo a passo. Como a última carreira de subida do corpo da nossa blusa foi a de Vzinhos, então vocês peguem um espacinho entre um Vzinho e outro e marquem, independente de ser com o marcador ou com o fio, tá? Mas memorizem essa corzinha azul que está marcando a parte central da frente da blusa. É a parte do meio da subida do busto. Depois que eu marquei esse espacinho entre dois Vzinhos, contei 12 Vzinhos para um lado e marquei com esse marcador laranja. E contei mais 12 Vzinhos para o outro lado e marquei também com marcador laranja. Ou seja, na parte da frente, essas laterais estão representadas pela cor laranja. Essa divisão que eu acabei de mostrar dos Vzinhos é adequada para quem veste tamanho médio. Mas não fiquem presos a esse padrão. Independente do tamanho que vocês estejam fazendo, independente da largura do corpo da blusa, sigam o início da montagem dessa subidinha do busto da mesma forma como está mostrando nessa imagem, deixando esse espaço aí nessa lateral, aparecendo um pouquinho do sutiã, como vocês estão vendo. Depois que vocês marcaram essa parte da frente, delimitaram a quantidade de Vzinhos que vão ter aqui no meio para subir o busto, com essas diminuições, a gente vai virar agora para dividir as costas. Depois que eu virei, estamos nas costas. Eu deixei aqui para minha cava a medida de 9 centímetros. Essa parte aqui de 9 centímetros é da cava, onde a gente não vai fazer nada por enquanto. E esses 9 centímetros resultaram em 4 Vzinhos, sem contar com o que está marcado de rosa e sem contar com o que está marcado de laranja. São 4 Vzinhos aqui no meio. Para os demais tamanhos, no caso do tamanho pequeno, eu sugiro que deixem 3 Vzinhos apenas soltos aqui nesse meio da cava. Para o tamanho grande, sugiro que deixem de 5 a 6 Vzinhos. Esse espaço aqui é que fica por baixo da axila, tá, gente? Esse mesmo passo a passo que acabamos de fazer nessa cava, façam do outro lado, na outra cava, de forma idêntica, independente de quantos Vzinhos sobrem nessa parte central. Divisões resolvidas, então eu vou agora fazer arremate, para a gente dar início à subida. Posteriormente eu mostro para vocês como faço meu arremate, tá bom? A subida da parte das costas será igual à subida da frente, porém, a partir de uma determinada carreira, vamos deixar uma fenda nas costas próxima à gola, para que possamos passar a abertura da gola pela cabeça. Agora, vamos subir a parte das costas com diminuições até essa carreirinha de pontos baixos. É bem simples, gente. Se vocês acompanharem o passo a passo, vão conseguir montar todas as partes da blusa sem dificuldades. Antes da gente dar início à subida nesse outro lado,
eu quero mostrar como fiz esse início da subidinha nessa outra parte. Então, gente, esse cantinho é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu fiz toda a carreira de vezinhos, circulando por toda a blusa. E cheguei aqui no finalzinho dessa carreira dos vezinhos. E fiz da seguinte forma, é o que eu vou mostrar do outro lado, mas no outro lado eu vou prender o fio que já vai estar partido, que vai ser o que eu vou partir daqui, tá? Para vocês que já estão terminando a carreira dos vezinhos ou que terminaram, vão fazer o seguinte. Cheguei aqui, finalizei, fiz esse vezinho. Depois que eu fiz esse vezinho, prendi aqui nessa correntinha, tá? Deixando uma correntinha de espaço, como a gente sempre faz. Prendi nessa correntinha com um ponto baixíssimo, virei a blusa. Depois que virei, fiz um ponto baixíssimo dentro desse vezinho. A gente finalizou nesse V aqui, nesse pontinho. Virei, como vocês já viram, inseri a agulha nesse Vzinho, que fica mais à esquerda, e fiz um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, fiz duas correntinhas e comecei a fazer o ponto bolha no V seguinte. E aí, a carreirinha dos pontos bolha é da mesma forma como a gente fez no corpinho da blusa. Duas correntinhas, um ponto bolha no V seguinte, duas correntinhas de intervalo, um ponto bolha no V seguinte, e fui seguindo até o outro lado. O final dessa carreira dos pontinhos bolha, vocês vão ver quando a gente estiver fazendo já a subidinha do outro lado. É preciso que a carreira de vezinhos esteja com o avesso para cima, ou seja, vocês estavam construindo a carreira de vezinhos desse lado, tá? Esse lado aqui estava virado para a nossa face. Então, vocês vão deixar esse lado que quando a gente está montando essa carreira, está virado para a nossa face, vocês vão deixar ele para dentro. É só vocês observarem essas carreirinhas de pontinhos bolha e de pontinhos altos juntinhos. Elas estão com o lado direito para cima. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos prender a linha onde a gente tem esse marcador, que fica à esquerda dessa parte da cava, que fica por baixo da axila, onde deixamos aqui aqueles Vzinhos soltinhos. Então, eu vou prender a linha aqui nesse Vzinho que está marcado, como sempre faço com dois nozinhos. Vocês podem prender da forma como quiserem e eu volto. Para que vocês não fiquem com dúvidas com relação a prender a linha, eu vou mostrar como eu faço, gente. Então, tenho aqui o marcador rosa que representa uma das partes da lateral. Pego a linha, passo por aqui por dentro, bem dentro do V. E faço dois nozinhos. Faço o primeiro e o segundo, para que fique bem presinho e não tenha perigo de soltar posteriormente. Agora eu pego a agulha, trago uma laçadinha para frente e vamos fazer o seguinte. Duas correntes, uma, duas, laçamos, vamos para o V, que fica mais à esquerda, e dar início ao pontinho bolha, como vocês vêm fazendo. E essa carreirinha será só repetição dos pontinhos bolha, duas correntes, vamos para o próximo V, repetição do ponto bolha. Então, vocês vão fazendo esses pontinhos bolha intercalados por duas correntinhas até chegar, vocês passem por esse marcador central e cheguem até a esse marcador aqui, porém, vocês vão fazer o último ponto bolha nesse Vzinho que antecede o V que está marcado. À esquerda desse marcador, a gente tem aquela parte da axila, da cava, tá? Então, façam até esse Vzinho. Finalizando a carreirinha dos pontos bolha, já fiz um ponto sobre esse Vzinho que fica antes do V que está marcado. Não faço nenhuma corrente de espaço, laço a linha, insiro no V marcado e faço um ponto alto. Em seguida, viro a blusa, insiro a agulha nesse ponto que fica mais à esquerda do ponto bolha e faço um ponto baixo. Agora, vou para essa correntinha do espacinho fazer ponto baixo. Pontinho que fica sobre o ponto bolha, aqui mais à direita, ponto baixo. E já normalizamos a carreirinha dos pontos baixos. Vão fazendo os pontinhos baixos até chegar nessa outra parte.
vocês vão passar por essa parte central, passar desse marcador, até chegar junto do marcador rosa, que antecede a parte da cava. Então, façam até aqui esse penúltimo ponto bolha e a gente se encontra para finalizar a carreira. Terminando a carreira dos pontos baixos, fiz um ponto baixo sobre essa imediação da esquerda do ponto bolha e outro ponto baixo na imediação do espaço. Agora eu vou para esse ponto, que é na imediação da direita desse último ponto bolha, faço um ponto baixíssimo. Agora, 2 correntes e viro a nossa blusa. Depois que virei, vou fazer um ponto alto nesse pontinho que corresponde à imediação do espacinho. Esse aqui de junto corresponde a essas correntinhas que acabamos de fazer e que corresponde, como vocês já viram, à esquerda desse ponto bolha. Então, a gente não faz pontinho aqui nesse espaço. Vamos para o seguinte, que corresponde ao meio, e fazemos um ponto alto. Ponto que corresponde à direita do ponto bolha, esse aqui, e fazemos ponto alto. Ponto que corresponde à esquerda do ponto bolha, ponto alto. Sigam assim, até o final dessa carreirinha. Fim da carreira, fiz um ponto alto sobre esse ponto que fica na imediação do espacinho e vou fazer o último nesse ponto que fica à direita do ponto bolha da base. Terminamos a nossa carreirinha. Agora vamos fazer 2 correntes, virar a blusa. Depois que virei, pulo um pontinho da base, vou para o seguinte e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto da base, vou para o próximo e faço ponto alto. Corrente de espaço, pulo o seguinte, vamos para o próximo e ponto alto. Já estamos fazendo a carreira dos quadradinhos. Sigam dessa forma até o finalzinho. Chegando no fim da carreira dos quadrados, então fiz um quadrado sobre esse aqui, deixando 2 aqui para o final. Essas correntinhas da extremidade contam como ponto alto. Não faço corrente de intervalo, laço a linha e vou direto para essa segunda correntinha, contando de baixo para cima aqui na extremidade e faço um ponto alto. Finalizamos a carreira. Agora vamos virar a nossa blusa. Depois que viramos, inserimos a agulha nesse pontinho, que é o segundo, e fazemos um ponto baixíssimo. Agora 2 correntes e vamos fazer ponto alto sobre cada pontinho da base. Vou para essa aqui do espacinho, daquela forma como a gente sempre faz, e fazemos um ponto alto. Para cima desse ponto, sobre esse ponto, fazemos ponto alto. Próximo espacinho, vamos para a correntinha e fazemos um ponto alto. E assim será até o finalzinho dessa carreira. Terminando a carreira dos pontos altos, já fiz um ponto sobre esse espacinho. Agora eu vou fazer o último ponto sobre esse pontinho que antecede essas correntinhas da lateral. E faço um ponto alto. Agora faço 2 correntes e viro. Depois que virei, vou pular o primeiro ponto da base, o segundo e no terceiro vou fazer um Vzinho. Já chegamos na carreira dos Vzinhos. Uma correntinha no mesmo ponto, outro ponto alto, fechando o Vzinho. Pulo primeiro, segundo, no terceiro ponto da base, outro Vzinho. E agora vocês já sabem seguir com essa carreirinha dos Vzinhos. Vão fazendo dessa forma. Chegamos no fim dessa carreira dos Vzinhos, já fiz um Vzinho nesse ponto, deixando 3 aqui para chegar no final, contando com essas correntinhas da extremidade. Então, aqui eu vou laçar a linha, pular um ponto, pular o segundo e na correntinha da extremidade, sendo a segunda de baixo para cima, faço um ponto alto. Terminamos a carreirinha. Agora, a gente vai virar a blusa.
Depois que viramos, vamos para dentro do Vzinho fazer um ponto baixíssimo. Agora 2 correntes. E vamos para dentro do V seguinte fazer um ponto bolha. Já estamos dando início à carreirinha dos pontos bolha. 2 correntes. Então, vocês sigam dessa forma até o finalzinho da carreira. Até lá! Chegamos no fim da carreira dos pontos bolha, então fiz um ponto sobre esse penúltimo Vzinho da base. Aqui a gente tem o último e temos o penúltimo. Não faz correntinha de intervalo. Vamos direto para o último Vzinho fazer um ponto alto. Terminamos a carreira. Agora, a gente vai fazer uma corrente e virar a nossa blusa. Depois que viramos, faremos um ponto baixo dentro desse pontinho que fica à direita do ponto bolha. Outro ponto baixo no ponto da esquerda do ponto bolha. Um ponto baixo na correntinha do centro, que fica no espacinho. E a gente vai seguir dessa forma, um ponto à direita do ponto bolha. Como vocês já sabem o processo, sigam aí até o final dessa carreira. Terminando a carreira dos pontos baixos, fiz um ponto sobre esse ponto da esquerda do ponto bolha. E agora eu vou fazer nessa correntinha da extremidade, que contando de baixo para cima é a segunda correntinha. Fazemos um ponto baixo e finalizamos a carreira. Seguinte agora, gente, terminamos essa carreirinha de pontos baixos exatamente aqui onde estou mostrando, e vamos continuar a subida das costas com a fenda que mencionei para vocês lá atrás no vídeo. Com relação a essa parte da frente, como também mencionei lá atrás, eu vou desmanchá-la para deixar nessa altura aqui. A subida da frente que vocês vão fazer nessa parte com diminuições é idêntica ao que acabamos de fazer nessa subida das costas. O mesmo passo a passo que vocês aprenderam agora, subindo essa parte com diminuições, é a mesma coisa que vocês vão fazer aqui na parte da frente, até chegar nessa mesma altura das costas, onde a gente parou nessa carreirinha de pontos baixos. Vocês vão parar na mesma carreirinha aqui na frente. Independente de quantos pontos vocês tenham para as laterais da largura, tá? O processo é o mesmo, pelo menos até essa altura aqui que a gente acabou de fazer. A parte da frente tem tendência de ser um pouco mais larguinha por conta do volume do busto. Quando eu falo que a parte da frente tem tendência a ficar mais larga do que a parte das costas, e ao mesmo tempo eu digo que vocês devem subir da mesma forma, eu estou querendo dizer que mantenham as divisões que vocês fizeram na parte da frente de vocês, mesmo ficando mais largo do que as costas, tá, gente? Quando eu digo que é para vocês subirem com o mesmo passo a passo, é seguindo a mesma técnica. Não é para vocês diminuírem o tamanho da parte da frente, não, tá? Mantenham do tamanho que vocês acharam, vendo aquela figura que eu postei, mostrando a lateral junto da axila, mesmo que ela seja mais larga que as costas. Resumindo, podem subir a frente, aliás, de forma mais larga, e as costas de forma mais estreita, apenas seguindo a técnica que foi passada. Eu vou desmanchar essa parte também, como já mencionei, só para não ficar dúvidas, vou desmanchar essa parte da frente para ficar nessa mesma altura aqui, que foi até onde vocês aprenderam. Em seguida, a gente vai subir retinho, sem diminuições agora. Vou subir primeiro essa parte das costas, mostrando a fenda, que é essa abertura que a gente vai ter aqui. E depois que eu terminar essa parte das costas, a partir dessa mesma altura aqui, estando na frente, a gente vai dar continuidade, sendo que sem a fenda. A parte da frente não tem fenda. Vai subir retinha, mas toda completinha. Para que fique mais fácil ainda vocês compreenderem essa carreira de finalização com diminuições, a gente deu início com pontinhos bolha, foi a primeira carreirinha com diminuições, que
que a gente começou aqui justamente nesse marcador rosinha, que representa a parte das costas, a lateral das costas. E aí a gente fez uma carreira de pontos bolha, depois fizemos pontos baixos, pontos altos juntinhos, a carreira de quadrados, a carreira de pontos altos juntinhos, em seguida de Vzinhos, depois pontos bolha novamente e agora finalizamos essa subida com diminuições nessa carreirinha de pontos baixos. A gente vai fazer o seguinte agora. Vou tirar essa parte aqui da frente só para não confundir e vamos separar o ponto bolha central, a gente está nas costas, como eu falei para vocês, que vamos dar início à subida desse restante com a fenda no centro. Então, a gente separa o ponto bolha central, contem a quantidade de pontos bolhas que vocês têm, independente dessa quantidade. Vocês podem ter uma quantidade bem maior do que essa que eu tenho aqui, por estarem fazendo um tamanho grande, e podem ter uma quantidade menor por estarem fazendo tamanho pequeno, obviamente. Mas independente da quantidade que vocês têm aqui, separem o ponto bolha do meio. E a gente vai fazer o seguinte. Pegamos esse ponto que fica à direita. Aqui a gente tem o ponto que não vamos mexer, ele vai ficar quietinho aqui, que é o do centro mesmo. Então, a gente pega esse aqui da direita e vamos marcar esse ponto baixo que está por cima da esquerda do ponto bolha. Depois dele, a gente tem esse pontinho, que é na imediação do espacinho, a gente não faz nada, e nem nesses dois que estão sobre esse ponto bolha do centro. A gente tem agora esse pontinho que está sobre esse espacinho e vamos para o ponto bolha dessa esquerda. Nesse ponto bolha da esquerda, a gente vem para esse pontinho que fica à direita dele e marcamos. Estamos com a nossa delimitação da subida agora da fenda. Agora, a gente vai voltar para essa parte aqui, porque vamos virar para fazer a próxima carreirinha até esse pontinho que a gente marcou. Então, eu vou inserir a agulha nesse finalzinho da carreira dos pontos baixos, que acabamos de terminar, e vamos fazer 2 correntes. A gente vai dar início à carreira desses pontinhos altos que estão juntos. Então, depois que fiz as 2 correntes, vamos virar. Depois que viramos, não fazemos nada nesse pontinho das correntinhas, vamos para o ponto seguinte, fazer ponto alto. Outro ponto alto no ponto seguinte, e será um ponto alto sobre cada pontinho da base, até chegar nesse pontinho do marcador, onde a gente vai fazer o último pontinho alto. Cheguei nessa parte central, onde a gente está dando início à fenda. Então, fiz a minha quantidade de pontos altos até esse pontinho que está marcado e ficou com o número par, o que não é interessante para a gente. Então, precisei fazer mais um pontinho logo após esse ponto que está marcado, para ficar com o número ímpar. Façam da mesma forma. Se chegarem no marcador, fizerem um pontinho, vocês contam, e se ficarem com o número par, façam mais um pontinho aqui desse lado, que é a mesma coisa que a gente vai precisar fazer do outro lado, para ficar com essas 2 partes centrais iguais. Agora, vamos fazer 2 correntes e virar. Depois de virar, a gente pula um pontinho da base e vamos para o ponto seguinte fazer um ponto alto. Uma corrente, pulamos o ponto seguinte, ponto alto. Carreira de quadradinhos. A única diferença é aqui no meio, que ao invés de fazer 3 correntinhas, fizemos 2, porque vamos fazer a abertura. Essa carreirinha vai subir, não vai subir retinha, vai subir seguindo para a lateral. Então, sigam até o finalzinho dessa carreirinha, até nessa lateral que a gente deu início. Chegamos na lateral, fiz uma correntinha de espaço, pulamos o ponto seguinte e vamos para a correntinha lateral fazer um ponto alto. Nessa lateral, a gente não vai fazer diminuições, vamos subir retinho. As diminuições serão feitas nessa parte central da nossa fenda. Agora, vamos fazer 3 correntes e virar.
Depois que viramos, vamos pular essa correntinha do espacinho e vamos diretamente para esse ponto fazer outro ponto alto. Nossas carreirinhas a partir de agora serão assim. Uma corrente de espaço, pula o pontinho, a correntinha do espaço, vamos para o ponto e fazemos ponto alto. Então, façam desse jeito até chegar nessa correntinha, desculpa, gente, nesse pontinho aqui, tá? Esse finalzinho eu vou mostrar como a gente vai fazer com diminuições. Façam até esse ponto, sobrando 2 aqui na pontinha. Chegamos naquele pontinho que mencionei, faltando esses 2 para terminar a carreira. Então, fiz nesse ponto um ponto alto, não faço corrente de espaço, laço a linha e vou para esse penúltimo ponto. Sempre considerem essas correntinhas como um ponto alto. Então, eu vou para esse penúltimo e faço um ponto alto. Agora, faço 2 correntes e viro. Depois que virei, vou fazer o meu ponto alto nesse ponto aqui, tá, gente? Não é nesse. Esse aqui foi de finalização. Esses 2 ficam juntinhos assim mesmo. Então, eu vou para esse ponto seguinte. Tenho o primeiro que a gente acabou de fazer. Tenho esse aqui, que foi de finalização, que juntei com esse primeiro que fiz. Vou para esse terceiro e faço um ponto alto. Uma corrente e vou começar os quadradinhos. Então, as viradinhas, melhor dizendo, dessa parte da fenda serão sempre desse jeito. Então, vocês já sabem como vão fazer quando chegarem aqui voltando da próxima carreira. Lá na lateral, é normal, como se a gente estivesse fazendo os pontos quadradinhos, desse jeito que a gente vem fazendo. Não tem diminuições. Então, eu vou fazer as carreirinhas que eu preciso até chegar numa etapa que fique apenas um quadradinho. Vão fazendo as carreirinhas de vocês até ficar um quadradinho só aqui nessa ponta, nessa lateral, e eu volto para a gente dar continuidade. Independente do tamanho que vocês estão fazendo da blusa, se é pequeno, médio ou grande, vão fazendo as viradinhas desse jeito até sobrar um quadradinho e a gente se vê. Então, minha gente, cheguei nessa carreirinha onde tenho um quadradinho já pronto. E aqui eu tenho o pontinho onde a gente sempre faz o último ponto alto da carreira, nesse lado das diminuições. Então, aqui a gente não faz correntinha de intervalo, como sempre, vamos direto para esse ponto e fazemos um ponto alto. Agora, a gente faz 3 correntes. Essa viradinha, que só vai ficar com um quadrado, é um pouco diferente dessas que a gente vem fazendo com essas diminuições. Então, nesse caso, fazemos 3 correntes e viramos. Depois que viramos, não vamos fazer ponto alto nesse ponto, nem nessa correntinha que fica junto do ponto alto. Vamos para outra correntinha e fazemos um ponto alto. Ficando desse jeito. Agora, temos um quadradinho solitário. Vamos fazer agora 3 correntes novamente, para quem vai fazer mais quadrados e virar. Depois que viramos, pulamos esse pontinho que fica no meio, no espacinho. Aqui a gente tem o espaço das correntinhas, o pontinho das correntes. O pontinho, que é a correntinha que fica no espacinho, e a correntinha lateral. No caso, lateral, mas é na parte central das diminuições. Então, a gente vai fazer um ponto alto. Temos outro quadrado. Agora, a gente faz 3 correntes, se precisarmos de mais quadrados, viramos e vamos repetir. Não fazemos nada no ponto, pulamos a correntinha do espacinho e vamos para a corrente da lateral fazer ponto alto. E assim, a gente vai subindo pontinhos solitários. A subidinha desse lado terá início a partir do centro da fenda, para que a carreirinha de pontos altos que vamos fazer igual a essa, fique com o lado direito virado para cima, da mesma forma que esse outro lado. Vocês façam esse outro lado como eu vou ensinar agora, o passo a passo, é a mesma coisa desse lado que a gente fez. Então, depois que vocês fizerem as 2 carreiras, os 2 lados com a mesma quantidade de carreiras, vocês coloquem a parte das costas, juntem com a parte da frente, que foi o que eu fiz,
como vocês viram aí na imagem, e prendam com algum fiozinho, algum cordãozinho, e provem, vistam a blusa com cuidado, vão para frente do espelho e analisem essas partes laterais se ficaram adequadas com relação à altura do ombro. Então, agora a gente vai fazer esse outro lado. Precisamos prender a linha nesse pontinho, que no caso fica à direita desse ponto que está marcado, ficando 2 pontinhos livres aqui no centro, em cima do ponto bolha. Então, agora vamos dar início à carreirinha, inserindo a agulha nesse ponto onde tem o nozinho, onde a gente fez os nozinhos. Puxamos a laçada para frente e fazemos 2 correntes. Em seguida, vamos para o ponto que está com o marcador, fazer um ponto alto. E agora é só carreirinha, desculpa, são só pontos altos até o final da carreirinha. Lembrando, pessoal, que a gente precisa ter nessa carreirinha a mesma quantidade de pontos altos que temos nessa outra. Se chegar no final dessa carreirinha e vocês fizerem um ponto nesse pontinho, no caso na correntinha, e não chegarem na quantidade certa, ficar faltando um pontinho, façam mais outro ponto para ficar com a quantidade de pontos igual. Se bem que nessa correntinha, a quantidade de pontos de vocês vai bater com o outro lado. Mas verifiquem essa questão antes de fazer o retorno com o início da parte de quadradinhos. Chegamos na lateral com a carreirinha dos pontos altos, conferi a quantidade de pontos, está igual àquele outro lado. Agora eu faço 3 correntes e vamos virar para dar início à carreira dos quadradinhos. Então, vocês virem, sigam com os quadradinhos da mesma forma que a gente fez do outro lado. Quando chegar nesse centro, eu volto. Cheguei na parte do centro, fiz um ponto nesse ponto alto, deixando 2 aqui para chegar no centro. Não faço corrente de intervalo, tá, pessoal? Então, vou para aqui, ó, para essa correntinha, contando de baixo para cima, é a segunda corrente. Insiro a agulha e faço ponto alto. Agora, fazemos 2 correntes e viramos. Depois que viramos, temos a mesma situação do outro lado. Esses 2 pontos juntos, vamos para esse terceiro e iniciamos a carreira dos quadrados. Agora, vocês já sabem como a gente faz as viradinhas, tanto nessa parte do centro, como na parte lateral. Então, sigam aí, gente, até chegar na altura necessária para o ombro de vocês.